Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Boa noite a todos. Que a graça, que a paz, que o amor de Jesus esteja em cada lar, em cada família, em cada coração. Nós estamos mais uma vez reunidos como igreja do Senhor, porque a igreja neste tempo somos cada um de nós. Nós estamos reunidos aqui nessa noite para adorar ao nosso Deus, para engrandecer o seu nome. E eu te convido a agradecer ao Senhor. Esse é um momento muito especial. Aliás, o momento que temos vivido é um momento muito difícil, mas muito especial, porque agora nós temos muito mais tempo para estarmos na presença do Senhor. Então vamos aproveitar. E eu te convido a agradecer. Como diz essa canção, eu não vim pedir nada, eu não estou preocupada com o tempo. Esse momento é só eu e o Senhor. Então que seja um momento só seu com o Senhor. Coração
Graça e paz. Queridos, nesse momento de pandemia, de muitas dificuldades para muitas pessoas, eu e o pastor Cornélio, nós estivemos essa semana conversando com um pastor e seminarista, o Saor, um jovem lá da Paraíba, que veio para São Paulo desbravar, estudar, e ele tem passado por algumas dificuldades. E nos comoveu a conversa que tivemos com ele. E Deus colocou no meu coração, no coração do pastor Cornélio, de nós fazermos um apelo para você que tem condições, para você que pode ajudá-lo nesse momento. Então nós estamos primeiramente pedindo para que você ore pela vida dele, pela vida da sua esposa, pela vida do seu filho. Ele tem um filho de 10 meses de idade, o Apolo, e para que Deus derrame da graça, para que Deus direcione ele na vocação, no ministério. Ele é um jovem, assim, onde a graça de Deus é abundante na questão do conhecimento, na questão daquilo que ele tem como vocação para o ministério. Então, se você puder, colabore com ele nesse momento em que ele está passando de muitas dificuldades financeiras. Ore muito por ele. Se você não tem condições, ore por ele e por sua família. Então é o pastor Saor, e você pode estar orando pela vida dele. Nós vamos colocar aqui o número da conta, em que você pode depositar essa oferta voluntária. Essa oferta, se Deus tocar em seu coração, diretamente para ele. Não vai passar nem pela tesouraria da igreja, e nós cremos que Deus vai abençoar ele nesse momento tão difícil. Deus abençoe sua vida. Graça e paz. É com muita alegria que nós vamos refletir mais um domingo na Palavra de Deus. Você aí na sua casa vai, nesse momento, refletir sobre o tema de agosto, que é Organizando o Meu Mundo Interior, que ele é baseado no livro Ponha Ordem no Seu Mundo Interior, do Gordon MacDonald. O tema é sabedoria, e nós vamos discorrer sobre esse assunto em Provérbios 1, do verso 1 ao 8, Efésios 4, 14 e 15, Gálatas 4, 8. Nós vamos primeiramente orar e agradecer a Deus, que tem sido gracioso para com as nossas vidas, que tem nos direcionado nesse tempo ainda de distanciamento, de não podermos estarmos aqui reunidos. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. Queremos agradecer porque é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos direciona. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe diante dos desafios. Nos fortaleça, que nós possamos meditar e refletir na tua palavra e crescermos na graça e no conhecimento da tua vontade para as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, quando a gente fala de sabedoria, você já parou para refletir sobre conhecimento e sabedoria? Você já parou para pensar que o conhecimento é uma riqueza adquirida que jamais se perde? Você já parou para pensar que o conhecimento deve ser adquirido durante toda a vida? Você já parou para pensar que o conhecimento e sabedoria estão ligados diretamente? Eu acredito que em algum ponto desses que eu citei aqui você já pensou. Podemos refletir, por exemplo, que o conhecimento é uma riqueza que ninguém jamais poderá tirar de você.
é tudo aquilo que a gente aprende, são todas as instruções, e que ninguém, em tempo nenhum, poderá retirar. É uma riqueza que nós temos. É a riqueza que faz e que nos faz crescer intelectualmente, nos faz desenvolvermos como pessoas. Você já parou para pensar que esse conhecimento que nós adquirimos ao longo da vida, ele vai se renovando, ele vai mudando em muitas coisas. Nós mudamos, quanto mais nós conhecemos em alguns aspectos e circunstâncias da vida, nós vamos sendo moldados, porque conhecemos melhor diversas situações e aspectos da vida, por exemplo, na questão relacional, à medida que amadurecemos, à medida que vivenciamos, que aprendemos, que lemos, isso tudo vai acrescentando e vai nos fazendo mudar, vai nos fazendo crescermos, né? E isso deve estar ligado com as nossas vidas e conectado durante toda a nossa existência aqui na Terra. Nós devemos adquirir conhecimento, nós devemos ter esse conhecimento para aplicar com sabedoria nas diversas situações da vida. O que é sabedoria? Sabedoria é percepção, é conhecimento, é ter diante das diversas circunstâncias bom senso, discernimento, é saber discernir com o conhecimento que Deus concedeu para que o homem desenvolvesse nas diversas áreas da vida. Agora, não existe sabedoria sem instrução. Não existe sabedoria simplesmente porque você é sábio, sem ter sido instruído, sem ter conhecimento. Então, conhecer também significa tomar consciência de alguma coisa, observar, compreender, perceber, experimentar. Para nós, os cristãos, a sabedoria e conhecimento têm um sentido muito maior do que simplesmente ser um depósito de informações e de instruções. Conhecimento com sabedoria, conhecimento de todas as circunstâncias, de todos os aspectos da vida, conhecimentos sobre tudo aquilo que é discorrido sobre determinado assunto, por exemplo, na psicologia, na ciência da física, da química. Esse é um tipo de conhecimento. No conhecimento da filosofia, no conhecimento da sociologia, da antropologia, nas diversas ramificações do conhecimento. Isso é importante e ele tem um sentido maior para nós que somos cristãos. Por quê? Porque o conhecimento com a sabedoria nos afasta de uma construção, de uma adoração a Deus, que não é a vontade dele para as nossas vidas. Nos faz construir uma imagem sobre Deus distorcida, quando nós não temos o conhecimento tanto da palavra de Deus, como da cultura e como da ciência, onde eles são confrontados com aquilo que Deus requer para que nós possamos responder com sabedoria às diversas situações. Os cristãos precisam de conhecimento e sabedoria para ter a nossa mente renovada. Conhecimento e sabedoria na palavra do Senhor. Nós precisamos desse conhecimento para que a nossa adoração também esteja inclusa com os nossos pensamentos. Buscar a sabedoria por meio do conhecimento é fazer uma leitura desse mundo. É crescer em todas as áreas da vida. É servir e buscar a expansão do reino de Deus para a glória de Deus. Lá em 1 Reis, no capítulo 4, fala que Salomão, descrevendo o saber e a sabedoria de Salomão, era um homem mais sábio de todo o Oriente. Não existiu um só homem que pudesse ser comparado a Salomão. E lá descreve que ele conhecia sobre todos os assuntos. Ele descrevia a natureza, ele tinha as suas percepções em relação ao mundo criado, ele tinha as suas percepções em relação às outras culturas que eram diferentes da dele. Então nós, como cristãos, nós precisamos conhecer muito bem o texto bíblico,
o seu contexto, fazermos uma leitura sobre tudo que foi criado, sobre toda a ciência, como eu já falei, para que nós possamos verdadeiramente podermos verdadeiramente conhecermos a Deus e darmos as respostas com sabedoria a esse mundo. Como cristãos, é de suma importância o papel do conhecimento para nos conectarmos com Deus. Como nós vamos responder com as nossas vidas, com a nossa adoração, a vontade que Deus tem para as nossas vidas se nós não conhecermos, não tivermos sido instruídos na palavra de Deus. Então é de suma importância o conhecimento bíblico para nós cristãos, e esse é o diferencial em relação quando nós colocamos como paralelo com o conhecimento das ciências, com o conhecimento por meio das experiências naturais que o mundo nos oferece. Como nós temos refletido sobre o nosso mundo interior, precisamos estar nesse constante processo de organização desse mundo interior. Porque se nós não conseguirmos construir esse nosso mundo interior com boas instruções, com um conhecimento específico nas diversas áreas, com um conhecimento bíblico, fica difícil de nós respondermos e termos uma resiliência nesse mundo tão difícil que nos é colocado, sempre nos é colocado, somos colocados diante de grandes desafios. Todos nós fomos capacitados por Deus para crescermos. Não é desculpa para alguns ainda, às vezes, falar assim, eu não leio muito, né? Não tenho o costume de ler, não tive a oportunidade de estudar muito. Isso não é desculpa para você adquirir conhecimento, tanto bíblico como outros conhecimentos. Porque Deus nos capacitou para que nós pudéssemos crescer intelectualmente, para que nós pudéssemos nos desenvolver. E a sociedade presente, essa presente geração, vive sobre um processo contínuo e intenso de mudanças muito rápidas. De mudanças que demorariam há 30 anos atrás, 10, 15 anos para acontecer, no presente século, nessa presente geração, ela tem acontecido em 2, 3 anos. E como nós conseguiremos responder com equilíbrio do nosso mundo interior, com equilíbrio da nossa vida emocional, sem um conhecimento sobre o que está acontecendo, sobre uma leitura desse mundo. Logo, nós precisamos desenvolver a nossa mente por meio de conhecimento com sabedoria que Deus nos proporciona com as habilidades naturais e os dons. Para que nós entendamos, o conhecimento ele é extremamente necessário para as nossas vidas, para que nós possamos ter esse mundo interior organizado, para que nós possamos dar respostas a este mundo com sabedoria, com discernimento. Porque quando nós falamos de sabedoria, nós falamos de discernimento. E muitos cristãos, ao longo da vida, reconhecem, ou vão reconhecer em algum momento, que utilizaram muito pouco dessa capacidade de discernir, dessa capacidade mental de responder há muitos questionamentos ao longo da nossa caminhada com a sabedoria que um cristão deve ter, com uma visão de mundo que um cristão tem a partir do momento que ele foi alcançado por Jesus Cristo. Deus nos deu capacidade mental além do que nós imaginamos. Para isso precisamos vencer o medo e vencer a preguiça. Esse é o grande desafio para os cristãos que querem crescer, que querem ser instruídos pelo Espírito Santo de Deus, para aqueles que querem ser direcionados conforme a vontade de Deus. É preciso vencer o medo e é preciso vencer a preguiça.
um aspecto importante que nós precisamos entender, nós como cristãos, e os reformadores já tinham essa ideia que nós precisamos adquirir conhecimento de forma continuada. É uma crescente, a nossa mente precisa estar constantemente sendo exercitada, ela precisa ser alimentada com informações, e essas informações, tanto da palavra de Deus, como do conhecimento daquilo que Deus proporciona para que o homem descubra sobre as diversas áreas da vida. Nós precisamos, nesse momento ainda muito mais crucial, adquirir conhecimento e sabedoria. Falo de uma atividade que exige esforço para que possa ser desenvolvida. Que dirá hoje, diante da tecnologia, diante de informações tão superficiais, diante de tantos questionamentos, mas com respostas tão superficiais. Há muitos indivíduos e muitos cristãos que não compreendem ainda que a mente precisa ser desenvolvida. Nós precisamos desenvolver a nossa mente, a nossa capacidade, a capacidade que Deus nos deu para que nós possamos fazer as leituras necessárias, o discernimento necessário para responder com sabedoria em tempos difíceis, a respostas difíceis, a respostas às questões que nossos filhos têm nos feito. Como ter sabedoria se não buscar instrução, se não buscar conhecimento? E para isso precisamos nos mover. Nós possuímos esse talento natural que precisa ser desenvolvido, que precisa ser buscado de forma incessante por todos nós, por todos os seres criados por Deus. É uma capacidade que Deus nos concedeu, é uma graça que Deus nos deu, que nós precisamos desenvolver. Porque o conhecimento nosso, às vezes, é tão superficial que nós conseguimos andar 1 quilômetro, quando que se desenvolvêssemos maiores instruções em relação a determinados assuntos, nós andaríamos 3, 4, 5 em relação aos estudos. Não podemos pensar em um cristianismo que seja relevante na presente geração se nós não buscarmos conhecimento com sabedoria. Na passagem de Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 5, fala de 3 questões fundamentais do ser humano: o coração, a alma e a força. Lucas acrescenta com toda a mente. O coração é o foco central da vida humana. Precisa ser integralmente redimido para servir ao Senhor. Por fim, Deus precisa nos direcionar para que nós possamos discernir as diversas questões da vida. Como conectar é um dos grandes desafios para nós pastores, para nós líderes da Igreja de Cristo. Como conectar a mensagem do Evangelho em um mundo inundado de informações fúteis? Como nós, em tempo de pandemia, vamos conseguir direcionar você a ouvir a palavra de Deus? Nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que te guia. Nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que direciona a sua vida, as nossas vidas. Mas nós sabemos também que Deus nos concedeu capacidades para instruir, mesmo nós não estando reunidos. Olha esse momento em que você está ouvindo e refletindo comigo sobre a palavra de Deus. Você está na sua casa, talvez em algum outro local, sentado, conectado com o seu celular, tablet ou notebook ou computador, a um satélite que está transmitindo essa informação, ou a uma rede que está transmitindo essa informação, essa instrução que você está tendo. Isso é possível por causa da capacidade que Deus nos deu para conhecermos e respondermos com sabedoria as diversas situações.
Como discernir as intenções da malignidade no mundo de hoje em dia? Sem conhecimento bíblico, como responder com sabedoria aos diversos questionamentos do mundo hoje? Aos diversos questionamentos aos nossos princípios, aos nossos valores. E nós temos visto isso na mídia, no meio da política, nos diversos assuntos. Um dos assuntos é na questão do aborto. Como nós respondemos a essa questão sem conhecimento bíblico, sem conhecimento científico, com sabedoria para aqueles que ainda apoiam a causa e são a favor do aborto? Como ter sabedoria sem compreensão do mundo em que nós vivemos? Como responder com sabedoria sem compreensão do mundo em que nós vivemos? A sabedoria para um cristão reflete o amor a Deus e ao próximo. Assim, nós precisamos nos entregar a Deus de forma integral. Sabe por quê? Não há verdadeira sabedoria na vida de um cristão, não significa que ele não tenha sabedoria. A verdadeira sabedoria só está naquela que contém a palavra de Deus, naquela que tem a palavra de Deus inserida como viés. A verdadeira expressão de amor ao semelhante só poderá ser vivida se estivermos em conexão com o amor de Deus por meio da instrução, do conhecimento que Ele nos deu por meio da sua palavra. Somente a sabedoria poderá levar uma pessoa a ser dominada pelo amor de Deus. Esta é a condição que nos leva a valorizar a vida com sabedoria, aquela que discerne, aquela que tem percepção, aquela que identifica, aquela que é prudente, aquela palavra que é prudente, aquela palavra que tem bom senso, aquela palavra que traz justiça, como Salomão, lá em 1 Reis, no capítulo 3, deu aquelas duas mães, aonde elas dormiam no mesmo ambiente, aonde um dos bebês morreu, cada uma tinha um filho, e Salomão teve que decidir como ter a sabedoria que vem de Deus sem conhecer a Deus. Quando temos sabedoria, temos o amor que Deus requer para que nós possamos externá-lo ao próximo. Quando temos sabedoria, estamos livres do egoísmo e amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só conseguimos esta expressão de forma plena se o nosso mundo interior estiver organizado com sabedoria, com conhecimento, com discernimento, com bom senso. O mundo interior desequilibrado leva à falta de sabedoria para discernir e entender muitas questões nas nossas vidas. Olha as questões que nós temos de grandes desafios para os nossos dias em relação ao relacionamento, à convivência na quarentena. Quais as respostas diante da falta de paciência? Quais as respostas diante de relacionamentos que estão se esfacelando, estão se diluindo pela falta de sabedoria, pela falta de conhecimento, pela falta de diálogo, pela falta da busca do consenso, do bom senso no relacionamento. Por isso que nós temos a resposta da verdadeira sabedoria que estão nas Escrituras Sagradas. Muitos cristãos, pela falta de conhecimento, se restringem e direcionam o Evangelho para buscar segurança na felicidade e no conforto, que é uma idealização utópica. É uma opinião sem nenhuma sabedoria, aquele que busca esse Evangelho de segurança na felicidade e no conforto. É utopia. Porque nós teremos problemas, dificuldades, nós somos seres limitados, nós somos difíceis de lida. Nós cristãos, Deus a cada momento está nos moldando e nos transformando,
E à medida que nós buscamos conhecer mais a Deus, buscamos entender mais as relações interpessoais nas diversas ciências, nós podemos, por meio destas informações, respondermos a essas circunstâncias interpessoais com muita sabedoria. Pela falta de sabedoria e conhecimento, a mentalidade de muitos cristãos tem sido direcionada para uma vida de consumo, uma vida materialista. O Evangelho para essas pessoas que não têm discernimento, prudência, bom senso, senso de justiça, não têm instrução na palavra de Deus, tem restringido a sua vida a uma vida de consumo materialista, gerando um desequilíbrio no seu mundo interior. Por causa desse desequilíbrio no mundo interior, essa falta de sabedoria, muitos têm sido levados a um extremo de ansiedade, de preocupações, de depressão. Às vezes o silêncio é uma resposta sábia para as nossas inquietações. Nós precisamos buscar mais a sabedoria com conhecimento e a sabedoria verdadeira que vem do Senhor. Pela falta de sabedoria e conhecimento, buscamos alívio, comprando coisas. Você acha que comprar é uma resposta sábia para as inquietações que estão no nosso mundo interior? Você acha que a resposta com ansiedade é uma resposta sábia para as inquietações do nosso mundo interior? Você acha que o excesso de preocupações é uma resposta sábia para as inquietações do nosso mundo exterior? Você acha que o mundo exterior tem a resposta sábia para o seu mundo interior? Por isso essa cultura do conforto, essa cultura que exalta o consumo, essa é uma ideia e um pensamento dessa geração. Por isso que nós precisamos da sabedoria, do conhecimento para dar as respostas a esses desequilíbrios do nosso mundo interior. Nós precisamos dar as respostas com sabedoria para esse mito dessa geração tão egoísta e individualista e da autonomia tão precoce dos nossos filhos que já querem autonomia, já querem decidir por suas vidas. E nós só vamos conseguir dar essas respostas com conhecimento e com sabedoria. Pensar que o mundo é assim mesmo e que Jesus precisa voltar logo é ser muito simplista. Não é sábia essa resposta. Ela é correta. Nós almejamos, nós temos anseios para que Jesus volte o mais breve possível. Mas não é uma resposta sábia e simplista para essas questões que eu coloquei. Por isso que nós precisamos de entendimento para responder. Nós precisamos adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Precisamos dar respostas com sabedoria. É dizer, às vezes, para Deus que Ele nos criou para que fôssemos simplesmente conduzidos pela vida. Por isso, não se aquiete, não fique estático na vida sem buscar conhecimento e sabedoria. Não existe guerra ou batalha sem estratégia. Não existe vencedor numa guerra sem estratégia. Não existe um vencedor numa guerra sem esforço. Por isso que, como cristãos, nós precisamos buscar sabedoria para as guerras que nós temos diariamente. Sabedores
que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos isentos das circunstâncias adversas. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Precisamos crescer como homens e mulheres e jovens e crianças do Senhor. Precisamos fazer a diferença em todas as áreas do conhecimento que Deus concedeu como dom natural para toda a sua criação. Precisamos de muitos jovens cristãos sendo direcionados na área do conhecimento científico, acadêmico, para fazerem a diferença com a verdadeira sabedoria, não a sabedoria dos tolos. Precisamos de pastores, missionários e de uma igreja que pense o seu tempo com muita sabedoria. Que pense essa geração com muita sabedoria, com muito conhecimento. De uma igreja que no conhecimento e a sabedoria consiga romper com os obstáculos para a propagação da palavra de Deus nesses tempos de pandemia. O conhecimento está disponível para todos, para ser utilizado com sabedoria em nossos dias. Sabe um equívoco que às vezes nós temos? De que as pessoas não ouviram ainda falar de Jesus Cristo. Nós cremos que tem muita gente que ainda não ouviu. Mas são guetos, são tribos distantes, são povos muito isolados. Nós cremos que existam esses povos. Mas nós não podemos nos equivocar que o mundo conhece. A maior parte das pessoas já ouviram falar de Jesus, mas ainda não ouviram falar do verdadeiro Jesus. Do verdadeiro Deus, do Deus que concede a verdadeira sabedoria, do Deus que traz libertação, do Deus que traz transformação, do Deus que traz a provisão. Lá em Provérbios 1, do verso 1 ao 7, diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas posições, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Sabedoria e o conhecimento humano. Nós podemos ver que nos versos e na palavra de Deus, Deus prometeu a Salomão que lhe daria sabedoria, lá em 1 Reis 3. Sua sabedoria o levou ao entendimento em diversas circunstâncias e diversas situações. O levou à justiça prática. Sabedoria é o verdadeiro entendimento da situação real das coisas, capacitando-nos a agir de forma correta. Essa é a sabedoria bíblica. Entender a verdade, entender e discernir para a verdade. O que é a verdade para nós cristãos está descrito na palavra de Deus. Por isso, nós precisamos entender, nós precisamos buscar capacitação para agir de forma correta. Entender e buscar capacitação não só na palavra, mas conhecer aquilo que eu já discorri nas diversas áreas do conhecimento,
que nos ajudam, que colaboram, que são ferramentas para nos ajudar a decidirmos de forma correta. A sabedoria dos incrédulos também é chamada de sabedoria. Lá em Lucas 16, no verso 8 e 9, Jesus mesmo disse: os filhos do mundo como sendo astutos em sua própria geração do que os filhos da luz. Ou seja, os sábios, dentro das suas próprias perspectivas e para os seus próprios propósitos, são tolos para nós. Mas eles contêm e eles têm sabedoria. A Bíblia não descarta o entendimento humano como uma bobagem. Aquilo que é conhecimento que Deus, pela sua graça, proporciona para que o homem possa desbravar, descobrir, chegar ao espaço, chegar a outros planetas, a tecnologia, a remédios, a medicamentos. A Bíblia não descarta o conhecimento e esse entendimento humano e não fala que isso é bobagem. A Bíblia aponta para uma profunda inadequação deste conhecimento em relação à vontade que Deus tem para o homem, mas não despreza sua utilidade prática, nem suas percepções, que são verdadeiras. Por exemplo, quando pelo conhecimento humano se chega a uma vacina para que nos proteja contra o Covid-19, você acha que esse entendimento, conhecimento, ele é desprezível? Lógico que não. Ele é verdadeiro. Mas aqueles que têm essa percepção, eles não têm a percepção que esse conhecimento que foi proporcionado é proveniente da graça de Deus. Porque tudo é direcionado pela graça de Deus. E tudo que é descoberto é para a glória de Deus. Porque só demonstra a sua grandiosidade. Então essa sabedoria humana, ela não pode ser simplesmente entendida como algo desprezível. Muito pelo contrário. Por isso que nós precisamos ter esse conhecimento. Nós como cristãos, às vezes nós nos fechamos numas caixinhas e continuamos caminhando, e achamos que todo esse conhecimento é maligno. Ele tem a influência maligna, mas tudo aquilo que é para benefício do homem, adquirido por meio do conhecimento, por meio de respostas sábias de filósofos a tantas questões e indagações humanas, isso provém da graça de Deus, não pode ser desprezível. Por isso que nós precisamos estar inseridos, nós como cristãos, precisamos abrir os nossos horizontes, as nossas mentes, para que nós possamos avançar muito mais na propagação do Evangelho, para que nós possamos avançar muito mais com os nossos princípios e valores, não é por força, não é por violência, mas é pelo mover do Espírito Santo de Deus no meio do seu povo, direcionando o seu povo para as diversas áreas. Quero dar um parênteses aqui na minha época de adolescência. E ainda nos dias de hoje nós temos muitos pais que pensam assim. Muitos líderes cristãos que pensam assim. Olha, depois que aquele jovem for para a faculdade, ele será outro. Ele vai mudar. Ele vai perder a fé. Ele vai abandonar a sua fé. Na minha época se dizia que quem ia para a faculdade abandonava a igreja, abandonava a fé. E alguns defendiam que não era preciso ir para a universidade. Olha que ignorância, falta de conhecimento, falta de instrução, falta de sabedoria. É lá que nós temos que estar, porque o Deus que nos criou, o Deus que nos formou, o Deus que nos resgatou, que nos salvou, é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que tem todo o domínio sobre toda a ciência, sobre todo o conhecimento, sobre toda a sabedoria. Está nas tuas mãos todo o domínio. Agora sim,
está indo para lá porque tem sido mal instruído e perde, e abandona, e é convencido por diversas argumentações com meia verdade. Com argumentações que não têm um enfoque da nossa fé e um enfoque do nosso conhecimento. Paulo em Tito, no capítulo 1, do verso 12 ao 16, você pode ver lá. Paulo cita um poeta pagão e comenta: tal testemunho é verdadeiro. Aqui não se trata de um apelo evangelístico, ele está utilizando aquilo como uma argumentação, uma instrução a um amigo. Sabedoria, ela pode ser relativa. Os cristãos não detêm todo o monopólio da sabedoria. Se existem sábios no mundo, há muitos cristãos também nesta condição. Mas tem muito cristão que nunca vai além do que eu acabei de ler em Provérbios. Além do temor, como princípio, ele só inicia de toda a sabedoria. Há muito cristão que não vai além desse princípio da sabedoria. Ele começa e para. O temor é o começo. O temor ao Senhor é o começo. Essa é a perspectiva correta. E não tenho dúvidas que muitos dos cristãos que temem ao Senhor, em muitas das suas decisões, em diversas áreas da sua vida, são tolos. Se não fosse assim, a maioria dos provérbios não teria sido escrita para todos nós cristãos. Ter a atitude correta não significa que alguém tenha as respostas para todas as questões da vida como sábio. Mas ele estará no caminho certo, sendo guiado por Deus, sem todas as respostas. Pensar que nossa fé em Jesus Cristo resolve todas as nossas questões doutrinárias, relacionais de imediato, num piscar de olhos, é ser um tolo. Deus trabalha em nossas vidas nos forjando o nosso caráter. A sabedoria não é construída nas nossas vidas sem o forjar das mãos de Deus, sem o agir de Deus. Precisamos aprender a obedecer com a verdadeira sabedoria, não só nos seus princípios, mas também nos detalhes práticos. Precisamos praticar aquilo que conhecemos com sabedoria. Precisamos externar essa sabedoria. Nossa natureza humana, e muitas das vezes nos inclina a sermos guiados a tolices. Alguns se equivocam quando pensam que o Senhor e o temor ao Senhor já é a própria sabedoria. Temor é princípio, não é a própria sabedoria. Alguns se equivocam quando pensam que o temor do Senhor já trouxe a resposta para todos os problemas. Alguns imaginam que não precisam de ajuda, não precisam de um conhecimento que Deus concedeu aos homens numa terapia, passar no psicólogo, para tratar, além do aconselhamento pastoral, tratar de dificuldades no casamento e no relacionamento. Preferem recusar a ajuda por falta de sabedoria. Muitos pensam que só temor ao Senhor já é a sabedoria própria para direcioná-lo na criação dos seus filhos. E diante das dificuldades e adversidades da criação dos filhos, se perde no meio desse caminho. Por isso que eu já disse que a nossa natureza ela é inclinada. O fato de muitos cristãos pensarem que não precisam buscar conhecimento,
E sabedoria tem gerado grandes tragédias no nosso meio, tanto em relação aos relacionamentos interpessoais, como nos casamentos, na criação dos filhos. A sabedoria e a verdadeira sabedoria, como Salomão a teve, traz o bom senso. Alguns negligenciam e se sentem tão seguros de si por servir o Deus forte e todo-poderoso, que negligenciam em diversas áreas da vida pela falta de bom senso. Falta de bom senso em relação à saúde. Eu sirvo a um Deus forte, eu não preciso tomar remédio. Eu acredito que você já tenha ouvido isso alguma vez na sua vida, que você ficou doente, mas Deus vai te curar, você não vai precisar tomar remédio. Você já ouviu algumas pessoas falarem isso. Isso é falta de bom senso, falta de sabedoria. Aqueles que não buscam ajuda na educação financeira da sua vida, mesmo sendo tão desorganizados e sempre por estarem em situações financeiras complicadas, devendo, gerindo mal aquilo que ganha, gastando mais do que ganha. Isso é falta de bom senso. Isso é falta de sabedoria prática e verdadeira na vida de um cristão. Alguns pensam que buscar ajuda na ciência é não ser espiritual. Isso é falta de bom senso. A grande conquista da razão, do conhecimento, é aceitar que ela tem limitações. O maior de todos os tolos é aquele homem orgulhoso e independente. É aquela mulher orgulhosa e independente. Existem muitos desses homens e mulheres na igreja e fora da igreja, por falta de sabedoria. Nós não podemos negar que existem muitos sábios que não são cristãos, que atuam nas diversas áreas da ciência, médicos, fazendeiros, contadores, economistas, filósofos. E nós cristãos, nós seguimos as orientações deles, mesmo sabendo que eles são sábios, mas em relação a Deus são tolos. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 26 ao 31, diz assim: Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem se vangloriar, glorie-se no Senhor. Para vocês que estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é justiça, isto é santidade. A Bíblia nos deixa como tarefa adquirir todo o conhecimento útil e toda a compreensão que pudermos ter de todas as fontes, porque isso, com a fonte maior, que é a palavra de Deus, vai nos capacitar a darmos respostas às inquietações desse homem e dessa mulher sem Deus,
as inquietações e as ideologias malignas desse mundo com sabedoria. Por meio da palavra de Deus, Ele nos dá a direção que precisamos para os nossos pensamentos sobre a vida que agrada a Deus. Deus nos deu a habilidade de ler a natureza, de termos experiências humanas, para de certo modo exercermos os nossos dons, aprendermos com os nossos dons naturais, com aqueles que são professores, são mestres para as nossas vidas. Temos que nos dispor e respeitar, e aprendermos e buscarmos o conhecimento, para adquirirmos sabedoria verdadeira que vem de Deus. Lá em Tiago 3, de 13 a 17, diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. A sabedoria gera humildade. A sabedoria, ela nos leva às boas obras. Esse tipo de sabedoria que nós precisamos buscar. Agora, não é a sabedoria que é gerada por um conhecimento verdadeiro, mas distorcida pela ambição, pela inveja, pela amargura, pelo egoísmo. Essa sabedoria tem como procedência a procedência maligna. Por isso, busque conhecimento para ter respostas sábias, como Salomão. Não imagine que só nós, como cristãos, detemos conhecimento e sabedoria. Muito pelo contrário. Nós, como cristãos, precisamos avançar muito, como cristãos brasileiros, na questão do adquirir conhecimento em todas as áreas da vida, na palavra de Deus, para termos as respostas sábias para esse mundo que jaz do maligno. Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, agradecer porque é o Senhor que direciona as nossas vidas, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que organiza e nos direciona a organizarmos o nosso mundo interior. A primeira organização o Senhor já fez, foi quando nós fomos alcançados pela mensagem do arrependimento e salvação que há em Cristo Jesus, pela mensagem da cruz. Essa é a primeira organização, Senhor. A segunda organização é proveniente, ó Senhor, daquilo que o Senhor nos concede como dons naturais e os dons espirituais também, onde nós devemos buscar o conhecimento com profundidade, devemos buscar, Senhor, as respostas para serem dadas às inquietações da presente geração com sabedoria. E isso só é possível com conhecimento, com prudência, com bom senso, com discernimento e com entendimento. Por isso nos ajude em nossos relacionamentos interpessoais, entre pais e filhos, entre marido e esposa e marido. Traga a sua graça, o discernimento e o entendimento para respostas sábias e soluções sábias, vindas do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus.
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.